Bom dia, meninas, tudo jóia? Espero que vocês estejam bem. Tomara que vocês conseguissem tá estudando, né? As lições aí conforme tem postado, tem feito, né? Tem sido momentos aí de grandes aprendizados, né? Principalmente agora nós estamos estudando sobre Maria Madalena com uma abordagem magnífica, muito interessante. Então, hoje nós estamos indo aí para o segundo estudo, né, sobre a Maria Madalena. E pegue sua Bíblia, pegue aí seu caderno e vamos embora aí aprender mais um pouquinho hoje. Amém? Vamos lá, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada pelas nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Tudo que o Senhor tem feito em nós. Nós te louvamos, te damos graças. O Senhor tem sido um Deus magnífico sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, tua proteção, teu cuidado sobre nós. O Senhor vem dirigir os nossos passos, nos dando sabedoria e entendimento em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós estamos estudando aí sobre a autoridade de Cristo, sobre a autoridade do que Cristo fez, tanto na vida de Maria Madalena, né, como desse homem que vivia em Gadareno. Começa assim: os demônios desse homem são tão numerosos, assim como era em Maria, e são bem equipados. Uma legião é um batalhão armado. Satanás e seus inimigos vêm para lutar. Consequentemente, urge que os cristãos vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Devemos agir assim porque eles são organizados. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Jesus fala da porta do Hades, uma expressão que sugere o concílio do inferno. Nosso inimigo tem um exército espiritual complexo e conivente. Portanto, despeça-se daquela imagem de Satanás vermelho, com tridente e rabo pontiagudo, pois ele é um demônio forte. Mas, e essa afirmativa principal da passagem? Na presença de Deus, o diabo é um fraco. Satanás está para o Criador como um mosquito ante uma bomba atômica. E da mesma maneira que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, ele expulsaria uma legião de demônios daquele homem. Quantidade não era problema para Cristo, pois ele tinha autoridade sobre todos os demônios. Marcos nos conta que um grande rebanho de porcos estava se alimentando nos arredores. Então todos os demônios imploraram Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Marcos 5,12. Como a corte do inferno fica pequena na presença de Cristo, os demônios se inclinam diante dele, imploram e obedecem a ele. Nem mesmo um porco eles conseguem arrendar sem sua permissão. Ele lhe deu permissão, os espíritos imundos saíram e entraram no corpo. A manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Então, abra sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Estaremos lendo o versículo 10 ao 14, que fala assim. Marcos 5, do 10 ao 14. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. O que a legião, ou aquele grupo de demônios, pediu a Jesus? Primeira coisa, eles pediram para que Jesus não mandasse eles saírem para fora daquele país. Pediu que ficassem ali, né? E Jesus permitiu. Em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20,
fala-se sobre a armadura de Deus. Fala-se de como que nós temos que comportar, como que nós temos que fazer mediante as tentações, mediante as dificuldades e circunstâncias que nós enfrentamos, né? Que fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestivos da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que é a armadura de Deus? Por que Paulo diz que devemos estar equipados com essa armadura? Com que frequência devemos nos equipar com essa armadura? A armadura de Deus é tudo o que precisamos para resistir aos ataques do diabo e manter-nos firmes com Deus. Então, aqui nessa passagem de Efésios, ela está nos dizendo como que ela é, o que ela faz e quais tipos de armadura e quais armaduras que nós devemos ter para nos proteger desses ataques. Então, nós temos que nos equipar delas para ficar firmes e resistir aos ataques. Se a Bíblia está nos dizendo como que temos que agir, da forma que temos que fazer, então a gente tem que confiar nela. A gente precisa ler a Bíblia e entender as coisas que nos são ditas. Ela já está nos ensinando. Ela é um manual de prática para nós. Nós temos que usar essa armadura com toda frequência, em todo o tempo. Em todo o tempo, você tem que ler a palavra de Deus, que é o nosso escudo. É contra ela que você vai impedir que os ataques sejam lançados sobre você. Quando ele ser lançado, caiu por terra. Sabe por quê? Porque eu sei a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus. Eu sei estar protegido mediante a depressão, sei estar protegido mediante as tristezas desse mundo, sei estar protegido sobre as enganações, sei estar protegido contra aí os ataques que o mundo tem nos dito e tem tentado fazer com que a gente engula as coisas. Não, gente. A palavra de Deus lá em Romanos diz que esse mundo... Como é que é? É Romanos 12. Eu fui falar e fugiu-me. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente não tem que conformar com nada, tá? Mas nós temos que renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Como que a gente renova a nossa mente? Como que a gente fortalece a nossa mente? Usando lá o capacete, nos revestindo, né, da autoridade de Deus, nos revestindo do Espírito Santo, nos revestindo, jejuando, orando, buscando a palavra de Deus, tampando o capacete. Ele nos protege de ficar ouvindo coisas que você não tem que ouvir lá da sua cabeça, das pessoas e do próprio inimigo te acusando. Você vai renovar a sua mente para você buscar a vontade de Deus e para que ela seja boa, perfeita e agradável. Porque muitas vezes nós não entendemos o que acontece por causa disso. Então, a palavra de Deus nos está dizendo que nós temos que nos equipar. A armadura de Deus é tudo que nós precisamos para resistir aos ataques. Se sua vida está sendo bombardeada, vai vestir a armadura para você resistir, para que você não caia. Ninguém é de ferro, não.
Vamos nos equipar, mulheres. Vamos nos revestir da armadura de Deus para que a gente possa ajudar a enfrentar os desafios propostos mediante a nossa casa. Nós somos o alicerce ali. Somos as colunas. E a gente precisa proteger a nossa vida espiritual, a vida espiritual da nossa casa, dos nossos filhos. Porque dia após dia tem sido mais difícil vencer os ataques que esse mundo tem nos apresentado. E se não estivermos com uma fé sólida, nós não vamos resistir aos ataques. Vamos ceder, porque nós não somos fortes o suficiente. Então vamos procurar firmar as nossas raízes. Se sua raiz, balança isso, se você tá conseguindo se mexer, sua raiz não tá profunda, ela não tá segura, então jogue um adubo aí, um fertilizante, põe mais terra, água mais vezes, para que você possa resistir, para que a sua fé vença, para que o amor do Senhor seja suficiente na sua vida, para que a gente possa conseguir chegar no nosso alvo. Só que aqui na nossa lição nós estamos aprendendo como que nós devemos nos proteger, quem que nos ataca, né? Porque muitas vezes a gente briga, né, com o ser humano, com as pessoas à nossa volta, como se a culpa fosse delas. E aqui a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais que atuam sobre a vida daquela pessoa. E como que você luta contra isso? Oração, jejum, tendo um caráter na sua vida, não sendo uma vida de máscaras, mas que você, como você vence? Sendo um verdadeiro adorador. A peça da armadura a ser levada, que segundo Paulo é imprescindível, é o escudo da fé. O escudo típico de um soldado romano media cerca de 75 por 1,20, o que significa que protegia o corpo inteiro. Como a fé protege todo o ser dos ataques de Satanás? Como a fé destrói as setas do inimigo? O nosso escudo da fé é a palavra de Deus. É contra ela. Ela vai te proteger contra os ataques do inimigo. O escudo da fé oferece os recursos de poder e sabedoria ilimitados de Deus para resistir às setas malignas das circunstâncias aflitivas e à tentação do mal. Então é através da palavra de Deus que você vai ter poder, autoridade para falar, sabedoria para falar para as pessoas, para proferir, para expulsar, para repreender. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não entende o que está sendo dito aqui, o que Deus quer de nós, você não vai conseguir lutar. Seu escudo vai falhar. Seu escudo tá cheio de furos lá. Os dardos estão passando e você não está vendo. Por quê? Porque não busca. Porque não lê. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso manual. Não é revista, não é Google, não é ficar ouvindo tantas pregações e recebendo de tudo quanto é coisa. Não. Olha aqui, a palavra de Deus é o nosso livro. Aqui que você vai aprender a como ser um verdadeiro adorador, é como você vai saber ser um ser humano de verdade, que você vai ter sabedoria, que o seu caráter vai ser moldado. É lindo isso aqui. É se alimentando disso, é buscando entendimento e sabedoria aqui na palavra de Deus. É você saber educar os seus filhos? É aqui. É de como você tem que lidar com o seu marido? É aqui, na palavra de Deus.
É você agir como filha, é como nora, como tia, como tio, tudo aqui. Como uma boa funcionária, aqui. De como você tem que lidar com o seu vizinho, com o seu próximo, aqui. Se alimente. Proteja seu escudo. Reveste ele. Seu escudo tá como aí hoje? Ele tá todo detonado aí de que você vai pra batalha, ele tá sujo. Porque o escudo, de tanto você usar ele, ele vai se aperfeiçoando o seu corpo. Então ele já sabe, né? A marca onde que fica lá no seu braço, né? Imagina um escudo aí de verdade. Vai se adaptando. É a mesma coisa a Bíblia. Como que tá a sua Bíblia aí hoje? Ela tá limpinha, certinha, desde do dia que você comprou? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia ela tem que estar com orelha mesmo. Gasta mesmo. O que significa que você lê. É que você busca a conhecer Deus aqui na palavra de Deus. Se alimentar dele, gente. Ele tá aqui, ó. Tá vivo, tá sedento para te entregar mais. Sabe? A autoridade que Cristo tem, ela é poderosa, mas e ele nos está dizendo que nós podemos vencer também. Sabe? Se muita coisa acontece na nossa vida, ele nos permite viver, outras coisas acontecem, é porque você dá brecha, que você dá lugar. É culpa sua mesmo. Porque você não busca entendimento, você não busca saber por que aquilo está acontecendo, mas a gente só quer culpar o próximo. Culpar o próximo. O que eu quero que vocês entendam é parar de culpar as pessoas e começar a olhar para si mesmo. O que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu estou lidando com as situações? Como que eu estou agindo? Qual que tem sido a minha postura mediante a isso e aquilo? Como que eu estou lidando com isso? Aí sim, você vai conseguir ajustar. Você vai conseguir moldar. Você vai conseguir raciocinar. Você vai conseguir entender o porquê que as coisas acontecem. Vamos, mulheres, nos alimentar da palavra de Deus, daquilo ali que ela está nos proporcionando, né? Outra coisa. Como que a gente mata uma cobra? Como que você mata uma cobra? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, de presenciar. Você tem que fazer o quê? Ir lá, cortar a cabeça dela. Você vai lá, corta a cabeça dela. Aí ela vai morrer. Ainda vai ficar se mexendo, né? Que ainda o sangue tá correndo ali no corpo dela. Mas ela tá morta. Isso é algo inspirador? Talvez não. Mas esperançoso. Mas tem esperança, né? Quando você vai ali e corta a cabeça de uma cobra. O diabo não é uma cobra? João o chama de antiga serpente, que é o demônio. Mas ele não foi decapitado? Não com uma pá, não com uma espada, mas com uma cruz. Tendo despojado de poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, como ficamos? Confiantes. A moral da história nessa passagem é o poder de Cristo sobre Satanás. Uma única palavra de Jesus faz com que os demônios saiam nadando com os porcos e o homem selvagem esteja vestido em perfeito juízo. Uma única ordem não foi necessária. Uma sessão espírita, um truque de mágica, nenhum cântico foi ouvido, tampouco velas foram acesas. O inferno é um formigueiro contra o rolo compressor do céu.
Até os espíritos imundos dá ordem e eles lhe obedecem. A cobra na vala e Lúcifer no poço, ambos se encontram adversário à altura. Lá em Marcos, capítulo 5, no versículo 15 ao 20, por que você acha que as pessoas ficaram com medo quando viram que o homem tinha se liberto das possessões, que ele estava limpo em perfeito juízo? Olha lá. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentada, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe os que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado e que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Quando eu leio essa história, eu penso, às vezes fico tentando entender o porquê que aquelas pessoas pediram que Jesus fosse embora, né, e ficaram atemorizados. Quando você já está vivendo uma vida de tanto desprezo, de tanto medo, né, ali, você acaba se acostumando com a sua vida. Você não quer que nada melhore, você já está acostumado com ela. E quando você lê essa história toda, né, afinco ali, o que a gente está estudando, o que acontecia? Era uma cidade que vivia atemorizada, com medo. Os comerciantes davam volta e não paravam ali naquela cidade, porque sabiam que ali tinha algo ruim. Desde quando que aquilo ali na cidade acontece, para de existir, eu quero que a pessoa que fez aquilo ali vá embora. Não, eu vou voltar e agradecer ela, porque ela libertou aquela cidade de viver aquele temor. Quando eu leio isso aqui, eu não vejo as pessoas felizes porque aquele homem foi liberto. Muitas vezes as pessoas já estão acostumadas a viverem nas condições que o inimigo as coloca. Elas não querem mudança. Mas aquele homem, ele levou tão a sério. Ele pediu Jesus para ir com ele. Jesus falou assim: não, vai, volta para sua cidade e anuncia tudo, e testemunhe, anuncie para as pessoas o que aconteceu com você. Agora você imagina só, você chegando na sua cidade e as pessoas vendo que você é uma nova pessoa. E você contando o que aconteceu. Cara, é lindo, é magnífico o poder que o nosso Senhor tem. Então, acorde hoje aí na sua vida. Permite que o Senhor expulse os seus demônios. Expulse tudo de ruim que há aí na sua vida, na sua casa, para que você viva um novo amanhecer, uma nova história sobre a sua casa, uma nova história sobre a sua vida. Não faça igual essa cidade fez. Manda Jesus embora. Não, já estou acostumada com a minha vida, eu não quero nada que mude. Não. Repreenda essa ação e vai testemunhar e vai viver algo novo. Se limpe, se lave, vista roupas novas, porque Jesus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, na sua casa. O nosso Senhor, ele venceu o inimigo ali naquela cruz, ele derrotou o inimigo naquela cruz através do ato de amor dele por mim e por vocês. A nossa única função aqui
é honrar o Senhor sobre isso, mudando as nossas vidas, as nossas atitudes, e não aceitando que o inimigo entra e faça arruaça na nossa família e achando que isso está tudo normal, como aquela cidade. Eu tenho medo, o que eu faço? Eu vou ali, prendo ele, ó, você tem que viver só aqui, dali para lá não. Mas quando eu tenho medo tanto daquilo ali, que quando aquilo ali é liberto, que aquilo ali tem uma nova história, um novo começo, eu vejo uma nova saída, uma nova esperança. A pessoa que me fez isso, eu mando ela embora. Eu não vivo aquela alegria. Eu não quero aquela nova história ali para mim, porque eu já tô acostumada. É prazeroso. Sabe? É até cruel falar, mas é. Muitas pessoas gostam de viver na mesmice, na sujeira, nas porcarias, do que ter uma nova vida. Se deixar ser liberto. Muitas vezes nós gostamos de viver com os nossos pecados de estimação. E nós não queremos mudança, nós não aceitamos conselhos, nós não aceitamos que as pessoas nos falem o que é de verdade. Estamos agindo igual os gadarenos. Se permita viver o novo de Deus. Pensa só, Maria já estava vivendo muito tempo com aquela realidade de vida de 7 demônios. Ela tinha uma vida, ela vivia em imundície. Mas a partir do momento em que Jesus libertou ela daquele mal, a partir do momento em que Jesus livrou aquele homem daqueles milhares de demônios, ambos não expulsaram Jesus da vida, mas eles tiveram uma nova história, um novo começo. Maria começou a seguir Jesus por onde ele ia. Maria estava ali, Maria ajudava, Maria servia, Maria fazia, Maria limpou a casa, Maria não deixou com que eles voltassem e encontrassem a casa limpa. Ela encheu aquela casa da presença, do amor de Jesus, de servir a Jesus, de estar com Jesus, de se alimentar com Jesus, de estar cheia dele, de ter a amizade dele, de ser íntima dele. E o gadareno, aquele homem lá, porque ele não era daquela cidade que Jesus fala, volte para sua cidade natal, então ele não era de Gadareno, ele só estava naquela cidade. Aquele homem, ele fez a mesma coisa. Ele limpou a casa e ele encheu ela. E ele foi testemunhar, ele foi vivenciar o novo na vida dele. Mulheres, querem viver um novo tempo? Querem viver uma nova vida? Então ajoelhe aí na sua casa. Clame pela misericórdia dele. Sabe por quê? Porque Jesus fala lá em 1 Coríntios 10:13 assim: quando forem tentados, ele mesmo lhe providenciará um escape. Em 1 João 5:4, o que é nascido de Deus vence o mundo. Ele nos dá o escape, ele nos ajuda. Então, ajoelhe aí na sua casa, clama pela misericórdia de Deus, peça que ele limpe a sua casa e que ele encha da presença dele. Busque todos os dias a intimidade com o Senhor, a leitura da palavra. No estudo anterior eu falei, se você tem dificuldade em seguir um devocional, você tem dificuldade em ler a Bíblia, você tem dificuldade em orar, você não consegue fazer isso com constância, existe um aplicativo que chama Glorify, que ele te impulsiona, ele vai te ajudar, vai ser um escape aí para você ter uma vida de leitura da palavra, de você aprender, de você se alimentar. Pare de dar desculpa, eu não consigo fazer, eu não lembro. Gente, hoje nós temos vários tipos de recursos aí para nos ajudar. Então vamos parar de dar desculpas para nós mesmos e vamos ajudar e vamos nos posicionar para ter uma nova vida.
Vamos limpar a nossa casa e encher da presença de Deus para que o inimigo ele não ache espaço e volte e faça arruaças na nossa vida. Chega! Chega, liberte-se dos seus pecados, liberte dos demônios que aprisionam você. Viva o novo de Deus, viva uma nova vida, porque Cristo, ele tem autoridade para expulsar, para te dar um novo horizonte. E ele fala que ele vai providenciar o escape. Basta você clamar, basta você pedir. Jesus Cristo não só declarou a vitória sobre o mal quando ressuscitou do sepulcro, como também nos deu a vitória sobre o mal neste mundo decaído. Se nos sentimos derrotados pelas mentiras de Satanás ou tomados por suas tentações, significa que estamos fazendo uma de duas coisas. Não estamos crendo no poder da cruz ou não estamos nos apoiando no poder da cruz. Ambas são importantes. A primeira requer que tenhamos fé em Cristo, enquanto a segunda exige que tenhamos um relacionamento com Jesus. Você precisa crer, você precisa ter fé e você precisa se relacionar com Ele. Só quando acreditamos no Senhor Jesus e ficamos fortalecidos no seu poder, podemos combater o inimigo, tá? Você precisa crer e você precisa ter um relacionamento para você ser fortalecido e vencer. Só quando confiamos no poder do nosso Senhor Jesus e Salvador, podemos, como Maria e o homem possuído pelo demônio na Galileia, estar livres da escuridão em nossa vida. Você tem que confiar. Conforme João escreveu, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então vamos lá para recapitular. Não devemos subestimar a força do demônio, pois ele é um adversário poderoso, mas devemos lembrar que ele não é páreo para o poder da cruz. Não subestime, mas sabe que Jesus tem poder para derrotar. Ele não é páreo para Jesus. Quando você clama por ele, ele te atende, ele te socorre. Quando nos equipamos com a plena armadura de Deus, estamos aptos a resistir ao demônio e nos manter firmes frente aos seus ataques. Ora, jejua, lê a Bíblia, porque ela é o nosso manual para resistir tudo isso. Ela é o nosso escudo para resistir os ataques. Embora Satanás possa desafiar aqueles de nós que são seguidores de Cristo, podemos estar confiantes que ele é incapaz de nos derrotar. Porque nós já vencemos esse mundo com Jesus. Ele nos dá um escape para resistir a essas tentações, a resistir ao inimigo. Então, é só você clamar por ele. Resista, reveste aí, clame por ele, clame por uma nova vida, por um novo significado para sua história, para aquilo que ele tem para você, para aquilo que você deseja, para sua casa. Chega de viver na mesmice, chega de viver aí com a casa imunda. Liberte-se para que você viva um novo tempo de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nós repreendemos, ó Pai, toda ação maligna sobre a vida das nossas casas, das nossas famílias e do nosso eu. Nos liberte, Jesus. Nos liberte de toda amarra que o inimigo tenta nos prender, tentando nos sufocar, sobre as mentiras, sobre aquilo que eu posso e que eu não posso. O Senhor já me libertou, o Senhor já me deu uma nova vida. Me ajude a enfrentar os desafios propostos. Reveste-me, Pai, com a tua armadura. Me alimente, Senhor, com a tua sabedoria e com o teu entendimento, para que eu possa estar firme, inabalável em ti. Abençoe a vida das minhas irmãs. Cuide de cada uma, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Assim que você terminar de assistir o seu estudo, você me chama lá e fala qual o número que você quer para ler qualquer sua mensagem, do 1 ao 7. E a primeira que assistir e colocar lá, escolhe um número para mim. Beijo para vocês.